E como que foi, na verdade, a sua trajetória para identificar a doença? Você começou a sentir algum tipo de sintoma e foi passando em médicos até encontrar mesmo esse diagnóstico? Isso acontece com a maioria das pessoas. Eu soube de pessoas que levaram assim 8, 10 anos para ter diagnóstico. No meu caso, não. Eu tive um surto muito forte assim da doença. Eu tinha sintomas sutis que passaram batidos. Eu tinha insônia, mas é tão comum as pessoas terem insônia hoje em dia. Já acha que é ansioso, coisa do tipo. E, e depois, entendendo sobre a doença, eu fui percebendo que eu tinha perda de força no dedo, assim, nesse movimento para apertar o desodorante aerosol. Então eu achava que o desodorante estava quebrado, aí eu ia lá e comprava outro. Então quando eu ia passar com a mão direita eu não tinha problema, quando eu ia passar com a mão esquerda eu tinha, mas eu não percebia isso como um sintoma. Então a bancada do meu banheiro ficava cheia de desodorante. Eu lembro que meu ex-marido um dia passou e falou: por que tanto desodorante? E aí eu falei: ai, tá quebrado, acho que estão vendendo com defeito. E não atinei que isso poderia ser um sintoma. E depois, lendo um livro que eu até recomendo para quem quiser se informar, é um livro que chama Um Palhaço na Boca do Vulcão, que é do Nando Bolognese. Ele é um palhaço mesmo, trabalha com arte. E ele é incrível, assim, ele fala do processo de diagnóstico dele e ele relata isso, que ele teve essa experiência com o desodorante. Eu falei: meu Deus, eu tinha isso. Então eu descobri a partir do relato de um colega que tem a doença que eu tinha isso, porque é tão sutil que a gente não percebe. A importância das pessoas dividirem, né, os pequenos detalhes, né? Exatamente. Mas eu comecei a perceber que eu estava doente. No meu consultório eu tinha uma poltrona de atendimentos que era um pouco baixa. E quando eu ia levantar dos atendimentos para acompanhar os pacientes, eu comecei a ter, na época eu chamava de cãibra, porque eu não sabia que era um espasmo. Eu comecei a ter um espasmo na mão, então eu levantava e a minha mão fechava. E aí eu tentava abrir a mão, eu não conseguia. E aí eu olhava, o paciente olhava para mim, eu olhava para o paciente e falava: nossa, eu tô com uma cãibra na mão. E aí eu tentava abrir a mão, eu não conseguia, e doía muito, assim. E aí eu fiquei com isso uma semana, 2 semanas, e falando: nossa, que estranho, um desconforto, né? E aí imaginei, meu pai ficou muitos anos doente, era cardiopata, tinha uma série de problemas, e eu pensando: acho que eu estou muito estressada, eu cuido do meu pai, né? Enfim, quando a gente tem questões corporais que saem um pouco do nosso padrão, a gente sempre quer achar uma explicação, né? E aí o estresse sempre entra como uma explicação, né? E aí foi indo, mas da mão passou para o braço, do braço foi subindo, depois passou para a perna, da perna passou para o pé. E o seu sempre do lado esquerdo? Do lado esquerdo. E uma noite eu estava assistindo o filme em casa, e aí eu falei para o meu ex-marido, eu falei: pausa o filme que eu vou fazer um xixi. E a hora que eu levantei do sofá, eu tive um espasmo bizarro, muito forte, e minha vista turvou. E aí eu olhei para ele e falei: eu acho que eu tô tendo um AVC, me leva para o hospital. E quando eu vou ouvir podcast sobre esclerose, essas coisas de médico, os neurologistas falam que é muito comum as pessoas chegarem em pronto-socorro com queixa de acho que estou tendo um AVC, e quando vai investigar a esclerose. Mas a pessoa tem que dar sorte de cair na mão de um neurologista, porque se ela não cai na mão de um neurologista... Ele nem levanta a possibilidade de ser. As pessoas que não têm um olhar treinado, que é o que aconteceu comigo, as pessoas que não têm um olhar treinado, elas acham que, normalmente elas acham que é alguma coisa psiquiátrica, que é psicológico, que é estresse. Então, esse espasmo que eu tinha do lado esquerdo do corpo é porque eu tinha uma lesão ativa muito grande do lado direito do cérebro. Então o cérebro ele espelha, né, de maneira invertida o sintoma. E o que exatamente é uma lesão ativa? Tem diferença? Sim, a esclerose, ela, além de autoimune, ela é inflamatória. Então, quando a doença está ativa, a gente fala que a pessoa está em surto. Todo mundo usa a expressão, tô surtada, né? Mas na esclerose, é uma coisa que o surto quer dizer que você está com a doença ativa. Então, ou a pessoa pode abrir um quadro agudo, como eu abri,
Ou se o paciente já tem o diagnóstico, ele tem que observar se ele não vai ter mais de 24 horas de um sintoma que ele não estava tendo, que pode ser uma visão dupla, visão embaçada, ou perda de equilíbrio, formigamento, alguma coisa nesse sentido. Aí ele tem que falar com o médico, falar, ó, talvez eu esteja em surto. Porque mesmo a gente tomando medicamento para controlar a doença, pode haver falha terapêutica do medicamento. E aí a gente pode ter a reativação da doença, porque a esclerose não tem cura, ela tem tratamento. Ela é contida. Hoje os tratamentos eles existem para controlar, minimizar sintoma e ajudar os pacientes a terem mais qualidade de vida. E até para ela não ter uma evolução maior. Para que ela não evolua de uma maneira mais agressiva, né?